A questão da qualidade da casa, acho que foi você que levantou, né? Qualidade ambiental da casa. Nós temos um problema aí, que é a autoconstrução, o que ela produz, né, em termos de qualidade ambiental. É uma coisa precária. Eu tenho feito levantamento sistemático lá em Perus, né? Estou estudando o tecido urbano popular lá. É muito comum ter ambiente sem nenhuma janela. Nenhuma janela. Totalmente escuro. Não tem janela, tudo fechado. O cara acende a luz. Então, do ponto de vista energético, péssimo. Do ponto de vista de qualidade, salubridade, péssimo. Está se percebendo que uma doença que havia sido extirpada, a tuberculose, está voltando. Por conta dessa falta de salubridade. Agora, o que a gente tem feito sobre isso? Bom, faz a lei de anistia, é a Câmara que aprova. E vem aquela carona do rico e do pobre, enfim. A anistia do popular eu acho válido, mas a gente está anistiando essa qualidade em muitos casos. E nós temos que encontrar um jeito de recuperar a qualidade ambiental dessas casas. Aí que vem aquilo que o Nabil falou, né? Dá para recuperar? Será que não tem que refazer tudo? Então, essa é uma questão que temos que abordar. Né? Dá para recuperar ou tem que refazer tudo? Nós estamos, acho que, nessa fase histórica. Porque o que nós temos feito até agora é apenas urbanizar do jeito que está. E a gente anistia dizendo que está tudo bem. A gente diz assim nas leis de anistia, fica anistiado desde que assegurado as condições de segurança e salubridade. Pode ir lá ver na lei. A lei de anistia toda fala, repete esse mantra. Tem que assegurar as condições de salubridade e de segurança. Nenhuma nem outra é verificada. A questão da segurança é feita a posteriori. Lá em Perus foi assim. Contrata-se o IPT, ele vai lá e faz um levantamento. Depois de tudo anistiado, supostamente já com segurança. Aí levanta os que não têm segurança. Está correto isso. E aí tenta criar um programa de intervenção, para tentar, pelo menos aqueles que estão em situação de risco iminente, né, conseguir sair dessa situação de risco. Então, mas você vê, vem a posteriori, a reboque, e aquela anistia não assegurou nada de segurança e salubridade em muitos casos. Então, nós temos que pensar bem nisso, né, se nós estamos consolidando tecidos urbanos realmente insalubres. O inseguro, acho que a gente tem enfrentado. Né? O inseguro, a questão de estar no meio do córrego, pode o córrego desmoronar tudo, e a pessoa morrer lá junto daquele córrego, isso a gente tem enfrentado. Também, muitas vezes, a posteriori, né? Desmoronou, aí você vai lá atrás e fala, então, agora vamos corrigir, né? Porque aí já desmoronou, já morreu. Né? Mas, enfim, nós somos sempre a reboque disso. Agora, eu quero lembrar aqui, é um exemplo que eu acho que eu devo repetir, porque é uma coisa incrível que eles fizeram na Espanha, usando um pouco o exemplo europeu aqui do nosso amigo João, que está preocupado com isso. Na Espanha, eles fizeram a recuperação das cidades, das periferias das cidades espanholas, através de planos urbanísticos, de reurbanização, demolindo todo o bairro e fazendo de novo com planos maravilhosos. Podem ver isso no site de Madrid, né, onde tem o plano diretor de lá. Em 30 anos, eles refizeram toda a periferia de Madrid. Eu acho que nós temos que tomar isso como um grande exemplo. E eles fizeram isso com um instrumento jurídico, que eu acho que temos que introduzir aqui. Eu já tentei introduzir no Estatuto da Cidade, quase conseguimos, na última hora foi tirado, que eles chamam lá de reparcelação. E reparcelação quer dizer, você reparcela. Aqui a gente chamou de requisição urbanística. Foi tirado na última hora do Estatuto da Cidade. Eu acho que foi uma burrice total. Um conservadorismo foi que levou a não querer admitir a posse temporária pelo poder público de imóveis que permite você reurbanizar sem ter que desapropriar. Isso dá uma economia de 30% a 40%. Agora nós estamos revivendo esse instrumento de um jeito ainda muito tímido. O Estatuto da Cidade lá aprovou o consórcio imobiliário, né? Artigo 46 do Estatuto da Cidade, podem ver, que é isso mesmo, só que é voluntário. Quer dizer, o proprietário precisa se oferecer para que haja, então, a posse temporária que reurbaniza. Então, é muito tímido. Nós temos que dar ao poder público o direito de definir um perímetro e dizer aquilo, todos aqui compulsoriamente têm que oferecer os seus imóveis provisoriamente. Não vou me prolongar aqui, porque tem mais 4 perguntas. Bom, eu queria falar 2 coisinhas. Uma, voltando à questão das bacias, não tanto para falar das bacias, mas falar do conceito
de urbanização conjugada, vamos dizer assim, né? Realmente, acho que não dá para pensar hoje a reurbanização de uma favela, independente do seu entorno, do conjunto, pensando o conjunto das outros assentamentos que... Isso, quando eu fui superintendente, fazem, sei lá quantos anos, Beto? 20, né? 20 anos superintendente de habitação, é uma coisa que a gente já sentia, eu sentia forte, porque a competência da superintendência de habitação popular era tratar das favelas. E os loteamentos, quem cuidava era o ressolo. E a gente não podia, então a gente às vezes fazia a urbanização da favela e o esgoto da favela saía no loteamento, e a gente só podia fazer até, né, se fizesse fora, vinha o Tribunal de Contas, que adorava naquela época vir para cima da gente, né, veio várias, continua, né, dizia que eu estava fazendo fora da minha competência, assim como quando a gente fez conjunto habitacional com comércio no térreo, o Tribunal de Contas falou que não podia fazer, porque o fundo, na época era o FUNAPS, era de habitação, não podia fazer o comércio no térreo. Então tem certas coisas que eu acho que, embora evidentemente o conceito avançou, né, a nossa estrutura na prefeitura, eu estou vendo que vocês estão pretendendo ainda não, né, eu acho que a gente precisaria ter uma ação, sei lá, um órgão único, né, que tratasse dentro da prefeitura dessa área de assentamentos, né, a AB com ressolo e com Coab, inclusive, para poder pensar isso de uma maneira mais integrada e não tão fragmentada do ponto de vista institucional. Mas eu acho que, certamente, nós temos que pensar. E o conceito, onde eu queria chegar, o conceito de plano de ZEIS, o Cândido falou plano de bairro. Quando no plano diretor nós pensamos, tem o plano diretor, tem o plano regional, e depois nós temos uma outra escala de planejamento. É o plano de bairro para os bairros que já estão consolidados. E o plano de ZEIS não é cada favela um plano. É o plano de um conjunto, né, desses bairros precários, de conjunto de áreas de assentamento precário, que vai, na verdade, levar aquela área de assentamento precário a ser um bairro. Né? Independentemente de ser bacia ou não ser bacia, quer dizer, bacia pode ser, geralmente elas estão em torno de uma bacia, mas eu acho que esse conceito, que é o conceito de um plano que integra vários assentamentos, para transformá-lo ele num bairro adequado, é fundamental. E nesse sentido, quer dizer, claro, a gente pode, eu não estava falando, viu, Gilberto, não estava falando de nenhuma urbanização em particular. Estou falando que, em certos casos, isso é uma decisão que teria que ser tomada pelo conselho gestor de cada ZEIS, formado pela população e pela prefeitura, que é discutir, né, se você vai simplesmente urbanizar aquela área, ou se você vai urbanizar e vai reconstruir, vai eventualmente verticalizar para criar espaços livres, áreas verdes, vai recriar. E eu acho que isso não precisa ser pensado de maneira radical, ou uma coisa ou a outra. Você pode combiná-las, eu acho que muitos projetos trabalham isso de maneira combinada, quer dizer, reurbaniza umas áreas, urbaniza outras, mas no geral você gera um ambiente adequado do ponto de vista urbano. Então, acho que isso em relação ao plano de intervenção. Agora, tem uma outra questão, na escala de planejamento, que o plano de habitação precisa tratar. Né? Quer dizer, aonde nós vamos produzir habitação? E aí nós vamos, então, né, cair na questão do planejamento geral da cidade. Não sei se são 39 quilômetros quadrados, eu acho que nem pensaria em termos de quilômetros quadrados. Né? Porque a gente, na cidade hoje, já não dá mais para a gente pensar em grandes glebas. Nós vamos ter que trabalhar do ponto de vista de intervenções inseridas na cidade. Eu acho que aí, né, nós podemos ter desde grandes projetos de reurbanização, como nós vamos ter que necessariamente ter pequenos projetos de intervenção no âmbito do lote ou do conjunto de lotes. E isso precisa, de alguma maneira, né, precisa ter um elemento orientador que diga o seguinte: em Cangaíba, quantas habitações novas são possíveis de produzir? Né, em Ermelino Matarazzo, quantas habitações novas podem ser produzidas? Quer dizer, é claro que isso exige um trabalho de planejamento muito mais para poder ir atrás da terra, para poder ir atrás de um processo de reurbanização ou reconstrução dessas áreas, inclusive do centro. Tá certo? Porque aí, acho que foi o João que levantou a questão da obsolescência. Nós vamos sofrer processo seríssimo de obsolescência na cidade nos próximos 50 anos. Estou falando 50, estou falando 15, mas 15 já estão aí. Então,
o centro tem um processo avançado de obsolescência dos edifícios, que é uma demanda habitacional, que não está contada aqui nas necessidades. Né? Nas necessidades não está contada, porque é uma necessidade. Daqui a 50 anos, a maior parte da cidade vai ter 70 a 80 anos de vida de construção. E, portanto, grande parte desses edifícios já acabaram a vida útil deles, poderão ser ou reabilitados ou reconstruídos. E nós vamos ter critérios para saber quando reabilita, né, e quando demole. Não estou falando isso para dizer que eu sou contra a demolição do São Vitor. Vai ser até uma polêmica no Conselho Municipal de Habitação. Eu acho que o São Vitor é o típico edifício que tem que ser reabilitado, né, e não demolido. Né? Por quê? Porque exige uma demolição caríssima, etc. Mas não vem ao caso, vai obter um solo muito escasso. Então você vai gastar muito para demolir para obter um solo escasso. Então é melhor reabilitar, como estava sendo planejado originalmente. Agora, isso é uma situação. Agora, tem outras situações onde talvez tenham que ser demolidos para reconstruir. E aí nós temos que... E isso faz parte, é claro que, né, talvez o plano não consiga chegar nesse nível de detalhe, mas quando a gente vai para os planos de bairro, pensando no planejamento de maneira avançada, quando for fazer o plano de bairro, no plano de bairro, os planos de bairro deveriam calcular, bom, quanta habitação nova é possível fazer naquele bairro sem estragar as habitações que já existem. Porque hoje esse processo que acontece, vai lá, constrói prédio num pedaço, né, de maneira... Né, que o zoneamento define de maneira genérica, então tem lá alguns quarteirões que permitem fazer prédio e outros não podem, então você não tem essa compatibilização. Isso vale para habitação de interesse social e vale também para habitação de mercado, que nós temos que avançar no planejamento dos bairros para definir aonde pode se produzir com melhor qualidade. E aí eu queria só chamar uma última questão do plano